Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Estamos chegando com o coração desejoso de abençoar sua vida através da poderosa Palavra de Deus. Hoje, no programa Palavra de Fé, eu quero falar baseado no capítulo 9 de Hebreus com o tema O Sumo Sacerdote dos Bens Futuros. Eu sei que há uma mensagem, que há uma palavra e Deus quer alcançar seu coração. Vamos ler carta aos Hebreus, capítulo 9, verso 11, a seguir. Diz assim: Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Baseado nesses versículos, ou nesse capítulo de Hebreus, eu quero falar-lhes sobre o tema O Sumo Sacerdote dos Bens Futuros. O Sumo Sacerdote dos bens futuros. O capítulo 9 de Hebreus, na verdade, é uma continuação do capítulo 8. No capítulo 8, nós aprendemos algumas coisas acerca do antigo pacto e o novo pacto, da velha aliança e da nova aliança. E no capítulo 9, o escritor aos Hebreus, ele vai mostrar que o sacrifício de Cristo é extremamente superior aos sacrifícios que aconteciam no Velho Testamento. Aliás, ele mostra que aquilo que aconteceu no passado nada mais era do que sombra futura do que haveria de fato acontecer. E ele começa dizendo no capítulo 9, versículo 1, dizendo: Ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre. Então ele vai começar a mostrar a diferença entre o tabernáculo que Deus havia mandado Moisés construir, né? E inclusive ele vai entrar em minúcias aqui dos utensílios, dos móveis que havia no tabernáculo, e depois de introduzir essas ordenanças que era própria do culto antigo, da velha aliança e do tabernáculo antigo, ele vem para o versículo 11 e muda, mostrando então o aspecto da nova aliança. E aí ele diz: Mas, vindo Cristo, daí a expressão, mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. E aí ele vai mostrar a diferença entre a superioridade do sacrifício de Jesus dos sacrifícios dos animais que aconteciam no Velho Testamento. É sobre isso que eu quero falar. Todos nós sabemos de que a vida cristã, a vida de servir a Deus, ela tem duas etapas. Uma antes de Cristo e outra a partir de Cristo. Foi em Jesus que todas as coisas mudaram. E a carta aos Hebreus, na verdade, é uma explicação. É preciso entender Hebreus, é preciso estudar Hebreus,
Porque quando você entende a carta aos Hebreus, você consegue também entender o Novo Testamento. Porque é o livro que explica essa transição do Velho Testamento. Por que há práticas que se praticavam na expressão da palavra no Velho Testamento e no Novo não? Por exemplo, por que haviam todos aqueles rituais, todos aqueles sacrifícios e hoje não? É porque todos aqueles sacrifícios, todo aquele derramamento de sangue, os bodes, os bezerros, os animais de pequeno porte, de grande porte, que eram sacrificados, todos eles só tinham um propósito: apontar para o único e perfeito sacrifício que haveria de acontecer, que foi o sacrifício de Jesus. Tanto é verdade que o sangue dos animais, e o texto vai mostrar isso, eles não tinham poder de tirar o pecado. O que fazia o sangue dos animais derramados no Velho Testamento? Cobriam. Apenas cobria o pecado. Isso, de certa forma, era uma postergação para o grande advento, para o grande momento da história, do plano de salvação de Deus para com o homem, que haveria de se concretizar com Jesus. E aí o versículo diz que ele, Jesus, é o sumo sacerdote dos bens futuros. Eu quero ir por etapa aqui. O que você entende com essa expressão? Sumo sacerdote dos bens futuros. Vamos por etapa. Sumo quer dizer que ele é superior, que existem outros sacerdotes, mas que ele é superior a todos. É ele que está sob o comando, é ele que está sob o domínio. Eu, por exemplo, eu sou um sacerdote, mas um sacerdote a serviço do sumo sacerdote, do sumo pastor, daquele que tem a proeminência, daquele que tem comando, daquele que tem o poder de comandar todos os demais sacerdotes. E aqui diz que Jesus é o sumo sacerdote dos bens futuros. Esses bens futuros precisam ser bem entendidos. Ele está falando justamente de tudo aquilo que nós vamos desfrutar no futuro. E quando a Bíblia fala de futuro, não está falando dessa dispensação. Está falando da outra. E nós sabemos que Jesus veio salvar, Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido, para que o homem possa ter uma eternidade segura. Bens futuro está relacionado a isso. Eu preciso fazer uma intervenção comercial, um intervalinho, e rapidamente vou voltar com a mensagem que tem como tema o sumo sacerdote dos bens futuros. Um minuto só e já voltamos com o programa Palavra de Fé. Eu quero fazer um convite ao amigo do programa Palavra de Fé. Eu quero te convidar para um culto da Igreja Assembleia de Deus. Toda quarta, toda sexta e aos domingos nós temos cultos nas nossas congregações. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. Na sede, na rua General Osório, no bairro Estação, número 555, nós estamos lá às terças, às quintas e aos domingos. Você será muito bem recebido em uma das nossas igrejas. Venha fazer-nos uma visita. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Eu estou estudando em Hebreus, capítulo 9, o tema O Sumo Sacerdote dos Bens Futuros. Eu terminei o primeiro bloco dizendo da superioridade deste Cristo, desse sumo sacerdote, e explicando por que ele é o sumo sacerdote.
porque ele é superior a todos os demais. Aliás, diferente de todos os outros, este sacerdote, e aí a gente precisa entender qual que é o papel do sacerdote. O sacerdote é aquele que intercede pelos homens junto a Deus. Esse é o papel do sacerdote. Na Bíblia há uma outra figura, que é a figura do profeta. Qual que é a diferença do sacerdote para o profeta? O sacerdote leva as questões do homem a Deus. O profeta traz a voz de Deus aos homens. Então Jesus é aquele que tem poder de resolver a nossa questão de relação com o Pai, porque ele, diferente de todos os demais sacerdotes, e por isso é o nosso sumo sacerdote, ele não entrou baseado no sangue de animais diante do Senhor, como fazia o sacerdote da antiga aliança. Ele não se apresentou diante do Pai com outras ordenanças, outros rituais. Pelo contrário, Jesus entrou oferecendo a si mesmo. Dá para você entender a grandeza deste sacrifício? E é aqui que você precisa entender algo. E se você entender isso, você passa a amar a Jesus muito mais. A glorificar a vida, acima de tudo, a presença de Jesus na sua. Veja, o versículo diz que ele se transformou no sumo sacerdote dos bens futuros por um maior e mais perfeito tabernáculo. Vamos entender isso aqui. 2 tabernáculos, o antigo e agora o atual. Só que o primeiro foi feito por mãos de homens. Liderados por Moisés, a Bíblia diz que Deus encheu um homem chamado Bezaliel do Espírito Santo, lá no deserto, uma coisa fantástica. Não é? E esse homem, pensa, irmão, no deserto fazer o que ele fez. Ele construiu, ele fez o tabernáculo com uma minúcia. Se você olhar no livro de Levítico, você vê detalhes. Deus foi tão detalhista que ele pediu minúcias. E esse camarada conseguiu fazer todos os detalhes do tabernáculo, para que o povo pudesse se relacionar com Deus através do tabernáculo. Mas o versículo diz que por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Aí ele vai falar de um outro tabernáculo. E sabe de qual tabernáculo ele está falando? Desse aqui, ó. Deste aí, ó. Seu corpo. Você sabia que hoje nós somos o tabernáculo do Senhor? O templo do Senhor? Porque o tabernáculo, ele foi tabernáculo até o momento que se fez um templo. Ele era algo que montava, desmontava, ele era móvel. Depois construiu o templo. Salomão foi quem construiu primeiro, aliás, o suntuoso templo de Salomão. Agora, a Bíblia está dizendo que esse tabernáculo feito por Jesus é mais perfeito do que aquele, justamente porque não foi feito por mãos humanas e nem é desta criação, não é dessa terra. Ele foi construído a partir do céu. E aí, queridos, eu preciso entender isso. Você precisa entender isso. Nós somos o tabernáculo do Senhor. E há uma série de versículos que eu poderia aqui usar que mostra claramente isso, de que Deus tem a casa dele como o nosso corpo, a nossa estrutura. E aí nós precisamos saber que esse tabernáculo só é purificado à medida que acontece o que está no versículo 12. O que está escrito no versículo 12? O versículo 12 diz assim, ó, não nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Então nós precisamos entender duas coisas. Deus tinha que resolver, primeiramente, Deus precisava resolver o problema do pecado e, consequentemente, da relação do homem que estava destituído de Deus. A Bíblia diz que todos os homens pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quem é que tem poder de restituir a comunhão do homem com Deus? Jesus.
A Bíblia diz que ele é mediador de uma nova e melhor aliança. E isso não foi feito com bode, com sangue de bode, não foi feito com sangue de bezerro, mas pelo seu próprio sangue. Entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Aqui, o texto está dizendo que não precisava ficar repetindo aqueles exaustivos sacrifícios. Não. Aqui era um único sacrifício, efetuando uma eterna redenção. O que é redenção? Você sabe? Você sabe o que é redenção? Redenção nada mais é do que você remir, e a palavra remir quer dizer comprar. Quando a Bíblia fala que nós fomos redimidos, quer dizer que nós fomos comprados por bom preço. E esse preço não é ouro, esse preço não é prata, não é dólar. Esse preço é o próprio sangue de Jesus. Você, foi comprado pelo poderoso sangue de Jesus. E é por isso que nós somos dele. Eu tenho que fazer mais um intervalo comercial e, na sequência, vou concluir essa mensagem que tem como tema o sumo sacerdote dos bens futuros. 1 minuto só. Eu quero fazer um convite ao amigo do programa Palavra de Fé. Eu quero te convidar para um culto da Igreja Assembleia de Deus. Toda quarta, toda sexta e aos domingos nós temos cultos nas nossas congregações. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. Na sede, na rua General Osório, no bairro Estação, número 555, nós estamos lá às terças, às quintas e aos domingos. Você será muito bem recebido em uma das nossas igrejas. Venha fazer-nos uma visita. Se você está preparando a sua festa de casamento ou aniversário, com certeza você está em busca dos melhores profissionais. E para deixar a sua festa animada e levar os convidados ao delírio, você precisa pensar no serviço de DJ. Eternizar esse momento é muito importante, porque são as fotos e as filmagens que vão tornar tudo isso inesquecível. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Eu estou estudando Hebreus capítulo 9, dentro do tema o sumo sacerdote dos bens futuros. E eu encerrei o segundo bloco dizendo da eterna redenção que Jesus proporcionou a nós. Agora, o escritor aos Hebreus, que a gente não sabe quem foi escreveu, ele é de autor desconhecido, mas o que nós sabemos é que ele conhecia muito de Velho e de Novo Testamento. Ele vai dizer o seguinte, no versículo de número 13. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novelha espargida sobre os imundos os santifica quanto à purificação da carne, que é o que acontecia no Velho Testamento, na Antiga Aliança, no Tabernáculo 1, aí o texto vai dizer, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Ele começa respondendo e pergunta. A Bíblia mostra claramente que o poder do sangue de Jesus é suficientemente capaz de purificar, por mais pecador que seja o homem. O homem pode ter uma vida imunda, uma vida suja. Pensa nos piores pecados que um homem pode cometer. E aqui, quando eu digo homem, estou falando tanto homem como mulheres. Os piores. Se houver arrependimento, o sangue de Jesus é suficientemente capaz de purificar todo o pecado. Está escrito. Então eu quero dizer para você, meu irmão, que você se sente indigno, você acha que não tem jeito para você, só tem um pecado que a Bíblia diz que não tem perdão. Esse não tem, que é blasfêmia contra o Espírito Santo. E o pior é que quando a pessoa chega no ponto de blasfemar contra o Espírito Santo, nem perdão ele quer.
Mas qualquer outro tipo de pecado, por mais grotesco que seja, se a pessoa se arrepender, e arrepender de coração genuíno, a Bíblia diz que o sangue de Jesus, que é imaculado e que foi oferecido pelo Espírito Eterno, não é? Purificará a sua consciência para você servir ao Deus vivo. Por que isso é possível? Por que nós conseguimos alcançar isso? Porque Jesus, o versículo diz, por isso ele, Jesus, é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. O que Jesus está nos ensinando aqui, através de Hebreus, é que esse sangue poderoso, ele tem poder de tirar o pecado das pessoas, de purificar a vida das pessoas e de levá-las a um novo relacionamento com o Senhor. O que é um mediador? É aquele que se coloca no meio de duas pessoas. No caso aqui, é Jesus se colocando entre o Pai e nós. Só quero te lembrar uma coisa, já caminhando, pavimentando a conclusão dessa mensagem. Hoje Jesus é nosso mediador. Hoje Jesus é o nosso intercessor. Hoje Jesus é o nosso sumo sacerdote. Hoje Jesus é o nosso advogado. É Ele que intercede por nós diante do Pai. Mas vai chegar o dia, e isso está determinado na palavra, que Ele vai deixar de ser advogado, que Ele vai deixar de ser sacerdote. Sabe para quê? Para ser o quê? Juiz. Quem vai executar juízo será Jesus através da palavra. A palavra dele, que hoje nós pregamos, que hoje nós ensinamos, e que tem aqueles que dão atenção e que outros sequer dão atenção, até aqueles que desdenham, um dia o homem vai ter que ser submetido ao crivo dessa palavra. Portanto, meus irmãos, olha o que está escrito no versículo de número 16. Porque onde há testamento necessário é que intervém a morte do testador. Quando você faz um testamento, ele só passa a ter validade quando? Quando você morre. Concorda? Enquanto você está vivendo, o máximo que a pessoa pode é passar por nome de outra pessoa, fazer uso e fruto, mas ele só terá validade quando o testador morre. É o que o escritor aos Hebreus está explicando. E ele diz, porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Jesus morreu, e por isso ele pôde nos dá o privilégio de desfrutar desse Novo Testamento. Pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue, porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros, dos bodes com água, lã, purpúrea e isopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo, este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. Esse é o sangue do testamento. Agora, quando você continua, você verá que nós estamos vivendo o Novo Testamento. E aqui diz, e semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo a todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Por isso que Jesus precisou morrer. Não há remissão de pecado se não houver derramamento de sangue. Então o que Deus fez? Para que o meu sangue não pudesse ser derramado, e o seu também, o que Jesus fez? Ele derramou o seu. Ou então nós teríamos que continuar com aquele velho problema da velha aliança, sacrificando animais para cobrir pecado. Mas o meu Jesus, o seu Jesus, o sacerdote dos bens futuros, está hoje te dando o privilégio de ser redimido pelo seu poderoso sangue. É isso que eu quero deixar para você. Jesus é o seu sumo sacerdote. Vá a Ele e Ele vai te proporcionar todos os bens futuros que você precisa. Vamos falar com Ele. Senhor, eu quero te agradecer por ter nos enviado Jesus. Eu não sei o que seria de mim, sinceramente,
se não fosse por Jesus. Eu tenho na minha vida o privilégio de ser portador dessa palavra, de vivenciar esta palavra. Mais que isso, Pai, de desfrutar da companhia do Teu Filho, porque Ele um dia resolveu derramar seu sangue por mim e por todos nós. Então, Pai, graças te damos. E eu quero pedir ao Senhor, ajude o Teu filho, ajude a Tua filha, que está orando comigo nesse momento com devoção, com fé, com amor, de tal forma que por mais pecador que sejamos, que nós sejamos libertos, que nós sejamos purificados, que nós sejamos transformados por esse poder sobrenatural que foi derramado na cruz do Calvário pelo Teu Filho. Que o Teu Filho Jesus continue sendo o nosso sumo sacerdote até o momento que Ele será juiz, Pai. Eu quero estar com Jesus hoje, amanhã e sempre. Faça isso comigo e faça isso com os meus irmãos, no nome dEle, no nome de Jesus. Amém. Estamos terminando o programa Palavra de Fé, o tempo passou muito rápido e estamos aqui agradecidos a Deus por nos proporcionar esse privilégio de falar com você, de ter você como nosso ouvinte, de ter a preciosa audiência sua. Muito obrigado por ouvir o programa Palavra de Fé. Quero pedir você, divulgue esse programa, compartilhe com as pessoas, para que elas também sejam alcançadas por essa palavra. Eu quero me despedir de todos vocês, desejando uma semana abençoada, poderosa e guardada na sua poderosa mão. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo.